Senhor, meu Deus e Pai, te pedimos, Senhor, que nosso entendimento seja alargado, Pai, pela Tua mão poderosa, para que tudo aquilo que Tu queres transmitir aos nossos corações, transmitir com fidedignidade às nossas vidas, que aconteça, Pai. Te pedimos, Pai, por olhos e ouvidos atentos, espírito atento, e te peço, Senhor, que eu seja a tua boca aqui. Me ajude, Paizinho, a conseguir levar a tua palavra de forma fiel ao que foi escrito há tanto tempo e aquilo que tu queres passar para o nosso coração, Paizinho. Em nome de Jesus, amém. Olá, Manu. Tá meio escuro, mas tá ruim? Não, tá ótimo, dá pra te ver. Por causa da... Tava explodindo muito aqui, aí ficava meio ruim aqui. Bom, vamos lá. A gente está lendo o primeiro livro de Samuel, no capítulo 20. Versículo 1. Então Davi... não, eu vou primeiro contextualizar, que eu gosto, porque se alguém deixou de ver, né, de vir... aqui Saul tá transtornado, querendo a qualquer custo matar Davi. Mas Deus tem sido fiel e tem livrado Saul, ou Davi, de todas as investidas do rei. Embora Davi já tenha sido ungido por Samuel como rei de Israel, ele ainda não foi entronizado. O rei efetivo de Israel ainda é Saul, que nessas alturas do livro já é sogro de Davi. Seus dois filhos, Mical e Jonatas, são fiéis a Davi. Mical é a esposa de de Davi, filha de Saul, e Jonatas, filho de Saul e amigo fiel, amigo querido de Davi. Pelas investidas de Saul contra a vida de Davi, ele precisou fugir para Naiote e encontrar o profeta Samuel. Nós estamos nesse momento aí do livro, né? Então, versículo 1. Então Davi fugiu de casa dos profetas em Ramá e foi até o lugar onde Jonatas estava e disse: o que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Que mal fiz ao seu pai para ele querer me matar? Jonatas respondeu: que Deus não permita que você morra. O meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim. Jonatas ainda tinha um coração, né, que não acreditava na maldade absurda do pai. Mas Davi respondeu: o seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim, por isso resolveu não deixar que você fique sabendo dos planos dele, para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e pela vida de Deus, o Senhor, que estou bem perto da morte. O que você quer que eu faça? Perguntou Jonatas. Davi respondeu: amanhã é a festa da lua nova. Eu deveria ir sem falta ao jantar do rei, mas se você deixar, eu irei me esconder no campo até depois de amanhã à noite. Se o seu pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi a você para me deixar ir com urgência a Belém, pois está em época de toda a minha família oferecer lá o sacrifício anual. Se ele disser está bem, eu estarei salvo. Mas se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com más intenções. Peço que você me faça esse favor e cumpra assim a promessa sagrada que me fez. Porém, se eu sou culpado, mate-me você mesmo, porque deixar o seu pai fazer isso? Nem pense numa coisa dessas, respondeu Jonatas. Se eu soubesse que o meu pai estava mesmo resolvido a acabar com você, acha que eu não o avisaria? Então Davi perguntou: e se o seu pai responder com raiva, quem vai me avisar? Jonatas respondeu: venha comigo, vamos até o campo. Eles foram, e Jonatas disse a Davi: que o Senhor, o Deus de Israel, seja nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã, e a esta hora eu vou fazer algumas perguntas ao meu pai. Se a intenção dele
para com você for boa, eu mandarei lhe dizer. Mas se ele tiver intenção de fazer alguma coisa contra você, o que o Senhor Deus me mate se eu não enviar uma mensagem a você e deixá-lo ir, embora são e salvo. Que o Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Agora, se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas se eu morrer, trate a minha família com bondade. E quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebremos a promessa que fizemos um ao outro. Se você a quebrar, Deus o castigará novamente. Novamente, Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava Davi como a si mesmo. E disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova. Se você não estiver lá, a sua falta será notada. Depois de amanhã, sua falta será notada ainda mais. Assim, vá para o lugar onde você se escondeu da outra vez e fique atrás do monte de pedras que há ali. Então eu atirarei 3 flechas, como se um monte de pedras fosse um alvo. Daí direi ao meu empregado para ir buscá-las. Se eu disser a ele: olha, as flechas estão para cá de você, pegue-as. Isso quer dizer que tudo está bem e você pode sair. Eu juro por Deus, o Senhor, que nesse caso você não estará em perigo. Mas se disser a ele: as flechas estão mais para lá de você, então fuja, pois o Senhor estará mandando que você vá. Quanto à promessa que fizemos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará a cumpri-la para sempre. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova e sentou-se para comer no lugar de costume, perto da parede. Abner sentou ao lado de Saul, e Jonatas à sua frente, mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia, Saul não disse nada, porque pensou: deve ter acontecido alguma coisa com ele, e de certo ele não passou pela cerimônia de purificação. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua, o lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonatas: por que Davi não veio comer nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: ele me pediu licença para ir a Belém. Ele disse: deixe-me ir a Belém, porque a minha família está lá fazendo a festa do sacrifício, e o meu irmão mandou que também fosse. Se você é meu amigo, deixe-me que eu vá com os meus parentes. E Jonatas continuou: é por isso que ele não está no seu lugar à mesa. 30. Então Saul ficou muito zangado com Jonatas e disse: seu filho de uma mulher à toa. Ele chamou ele de FDP mesmo, né? Ele chamou de filho da prostituta em outras versões. Agora eu sei que você passou para o lado de Davi, trazendo desonra para você e para sua mãe. Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país. Vá agora e traga-o aqui, porque eu preciso que ele morra. Por que é que você deve morrer? Por que é que ele deve morrer? Perguntou Jonatas. O que foi que ele te fez? Então Saul atirou a lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas compreendeu que o seu pai estava mesmo resolvido a matar Davi. E Jonatas levantou-se furioso da mesa e não comeu nada naquele dia. O segundo dia da festa da lua. Ele estava muito sentido porque Saul tinha insultado Davi. Na manhã seguinte, ele foi ao campo a fim de encontrar Davi como tinham combinado. Levou consigo um rapazinho e disse: corra e vá buscar as flechas que eu atirar. O rapaz correu e Jonatas atirou uma flecha que passou além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonatas gritou: a flecha caiu mais para lá de você. Não fique aí parado, ande logo. O rapaz pegou as flechas e voltou para perto do seu patrão. E não sabendo o que queria dizer tudo aquilo, somente Jonatas e Davi sabiam. Aí Jonatas entrou
entregou as suas armas ao rapaz e mandou que ele as levasse de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu de trás do monte de pedras, jogou-se no chão e encostou o rosto na terra 3 vezes. Então eles se beijaram chorando. Aí a tristeza de Davi era maior do que a de Jonatas. Aí Jonatas disse a Davi: Deus esteja com você. O Senhor Deus fará com que você e eu, e os seus descendentes e os meus, cumpramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro. Então Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. E aí a gente vai interpretar. Aqui Davi se encontra com Jonatas, que o amava e tinha uma aliança com Deus. Davi se questiona do porquê que Saul quer matá-lo a todo custo, se questiona sobre o que ele tinha feito para que isso chegasse a tal ponto, né? E Jonatas promete que isso não acontecerá, porque ele ainda acreditava no pai dele e estava conseguindo, ele não estava conseguindo enxergar o coração de Saul, que era o próprio pai, era meio difícil para ele, né? E não vê que Saul estava decidido a matar Davi. Eles engendraram um plano, esse plano aí das flechas, para provar se Saul quer ou não matá-lo. E na festa da lua nova, Davi fica ausente, Saul deixa a máscara cair. Ele ficou irado e se virou violentamente contra o filho, inclusive tentando matá-lo. Saul chama Jonatas de traidor e filho de prostituta e manda que Jonatas vá buscá-lo para morrer. Jonatas se vê obrigado a tomar partido e decidir de qual lado vai ficar. Do lado do pai, rei e da monarquia, ou o lado de seu amado amigo, Davi, o ungido de Deus. Jonatas permanece leal e fiel a Davi e se posiciona a favor dele. Jonatas questiona Saul sobre o que Davi poderia ter feito de tão mal e Saul, enfurecido, tenta matar o próprio filho. Jonatas precisou escolher entre a paz com Davi e a paz com o próprio pai. E Jonatas escolheu o certo, escolheu a paz com Davi, o que tirou completamente a paz com o seu pai. Jonatas e Davi se despedem orando que a amizade deles seja indestrutível e dure pelas gerações vindouras. Quais são as lições que a gente tira desse capítulo? A lição da lição, para mim, foi a escolha acertada. Jonatas precisou fazer uma escolha e ele fez a escolha acertada, embora tivesse uma série de consequências, né? As escolhas da vida nem sempre são fáceis, nem sempre. Assim como Jonatas, nós precisamos fazer escolhas acertadas a todo tempo. Tomar partido do que é correto e bem aos olhos do Pai. Crédito. Aos olhos do Pai. Assim como Jonatas, nós devemos ficar ao lado certo das situações da vida. Lembra de quando eu falei que Davi aponta para Cristo? Davi é Cristo, que aponta para o Cristo verdadeiro. Aí eu quero explicar isso. A palavra aqui, Cristo, quer dizer ungido. É uma tradução do grego Christos, que é um termo que vem do hebraico, que no hebraico quer dizer Messias. Não sei né, não sei se é falado assim, mas eu acho que é Messias. E que a transliteração para o português se tornou Messias, tá? Davi é Cristo porque ele é ungido, ele foi ungido por Samuel. Então Davi é Cristo que aponta para o verdadeiro Cristo, o ungido de Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Messias. Da mesma maneira que Jonatas teve que tomar uma posição diante do ungido de Deus, nós também temos que tomar uma posição diante do ungido.
do nosso ungido de Deus, do nosso Messias. Precisamos tomar partido. E essa nossa decisão precisa ser uma decisão muito séria. Eu vou ler aqui um textinho de Tim Chester. Tim Chester é um pastor de uma igreja, a Igreja da Graça, e aí eu não sei como pronunciar o nome dela, lá na Inglaterra. Ele diz assim: não pode haver acomodação alguma, precisamos escolher exatamente como Jonatas escolheu. Precisamos escolher entre um lado paz com Cristo e o outro paz com a nossa família, paz com os nossos amigos, paz com a nossa cultura. O próprio Jesus disse: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Posicionar-se a favor de Jesus pode significar posicionar-se contra a nossa família. Posicionar-se a favor de Jesus sempre acarretará decisões difíceis. Eu achei bem interessante isso, que é uma grande verdade muitas das vezes, né? Amadas, da mesma maneira que Jonatas fez, nós também temos que fazer, que tomar partido. Ou nós dobramos os nossos joelhos e nos rendemos a Jesus, nos santificando e nos transformando, ou nós o rejeitamos. O meio termo não existe. Eu gosto daquela história, né? Que Satanás estava de um lado e os anjos do Senhor do outro. E o cara estava em cima do muro. E aí os anjos do Senhor ficam: vem, 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 aqui é legal, aqui tem vida eterna, aqui tem refrigério, aqui tem justiça, vem para cá. E Satanás estava lá lixando unha e nem aí, nem tomando conhecimento daquela torcida toda dos anjos e tal. E ao longo do tempo, né, aquela torcida e os anjos dizendo como era legal lá do outro lado, lá com eles. E aí o cara fica: pô, eles querem tanto a minha vida, por que você não torce também querendo a minha vida? Aí Satanás olha para ele no auge da sua petulância e fala assim: cara, o muro é meu. E é isso. O muro é de Satanás. Ou nos tornamos discípulos de Cristo e o obedecemos em tudo, ou nós negamos ele. Não existe meio termo. Não há meio termo, tá? É aí que está a chave da coisa toda, da vida da gente. É decidir seguir a Jesus. Decidir seguir a Jesus quer dizer reconhecer o seu reinado em nossas vidas. Reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador, como nosso Rei e orientador. Esse reconhecimento quer dizer que Jesus manda em nós e precisamos obedecê-lo em tudo que ele nos pede. Lá no capítulo 18, lembram? Capítulo 18 desse livro, 18, versículo 4. Lembram que eu falei para vocês? Guardem isso, que Jonatas tirou a capa, tirou o arco, tirou a flecha, a armadura, e entregou tudo isso, o cinturão, e entregou tudo isso nas mãos de Davi. Pois é, imagina essa cena, tá? Você encontra com um monarca. Você encontra lá com a Rainha Elizabeth, monarca. Encontra-se com o príncipe Charles e ele está todo paramentado, né? Ele é o herdeiro do trono. E para selar uma aliança contigo, comigo, ele resolve me entregar a coroa, me entregar o manto, a espada e o cetro. Dá para entender o que está acontecendo? E está acontecendo aqui. Jonatas é quem é o verdadeiro monarca,
né? Ele é o príncipe que está abrindo mão do seu poder e do seu reinado e o entregando a Davi. Essa história, né, essa imagem é exatamente o que nós precisamos fazer com Jesus. Nós precisamos abrir mão de quem nós somos, morrer e nascer de novo e reconhecer Jesus como nosso verdadeiro rei, único e verdadeiro rei e salvador. Precisamos abrir mão de toda a nossa vida, da ansiedade, da ânsia e da fome de poder, de controle e de controlar as nossas próprias vidas e tomar as decisões segundo a vontade de Deus. Esse foi o diferencial entre Jonatas e Saul. Ele não teve condições de se humilhar. Saul não teve condições de se humilhar, de abrir mão do seu poder para ser submisso a Deus e um rei segundo a vontade de Deus. Mas o filho dele, Jonatas, ele sim, ele teve a ousadia, ele teve a fé, ele foi um homem, um príncipe de verdade, que se despiu de toda a sua realeza para aceitar e se reverenciar diante do verdadeiro rei que era Davi, né? Do ungido de Deus. E isso aponta para a nossa postura diante de Jesus, de quem nós devemos ser em Jesus. Mais uma vez eu quero citar aqui o Tim Chester, que diz assim, muito interessante o que ele falou, olha, Jonatas não está apenas ou acima de tudo ensinando-nos sobre como ser um bom amigo. Ele está nos ensinando a ser um verdadeiro seguidor. Assim como Jonatas, devemos abandonar os nossos supostos direitos de reinar. Precisamos clamar o descendente de Davi, chamado Jesus, como nosso Cristo, como Rei de Deus. Precisamos ligar o nosso futuro ao dele, entregar o controle a ele. Desculpa, eu li errado aqui. Precisamos aclamar o descendente de Davi, chamando-o como nosso Cristo, como Rei e Deus. Precisamos ligar o nosso futuro ao dele, entregar o controle a ele. Devemos ser como João Batista, que aceitou a realidade com respeito ao seu primo mais novo, Jesus. Necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Isso é muito sério, isso é muito importante. É isso que precisamos aprender com esse texto. O contraste entre Saul e Jonatas. Saul não está disposto a se humilhar, a abrir mão do seu poder e da sua glória. Por outro lado, Jonatas, que abriu mão de todos os seus pressupostos e o suposto direito de reinar para reconhecer Davi como seu verdadeiro rei. Amadas, não é possível que tenhamos uma vida plena em Jesus sem que antes morramos, sem que antes abramos mão da nossa própria vida, dos nossos direitos e principalmente do nosso orgulho, do nosso ego. Porque Jesus se entregou completamente por nós, abrindo mão da sua glória e onipotência. O próprio Jesus diz em Marcos 8:34, aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esta é a lição da lição de hoje, que nós precisamos tomar partido.
tomar partido junto ao Senhor. Eu me lembro, sabe, eu acho muito grave, muito sério, e eu me lembro de Apocalipse 3, versículo 14, que diz assim: o anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que compram de mim o ouro puro, para que sejam de fato ricos. E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir sua nudez. Eu corrijo e castigo todos os que amo, portanto, não levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória eu darei, o direito de se sentarem ao lado do meu trono. Assim como eu conseguirei a vitória e agora estou sentado, consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono de meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Essa era uma igreja morna. Eu espero que nós não sejamos laodiceanos, que nós sejamos daquela igreja fervorosa, sabe? Que nós sejamos, que nós entreguemos, ousemos a entregar a nossa vida a Ele. E hoje eu estimulo vocês, eu vou colocar até no grupo, a responderem 3 perguntas para si mesmas, que vão ficar aqui para a nossa reflexão. Primeiro, eu sou como Saul ou como Jonatas? Eu tenho sido como Saul ou como Jonatas? 2, estamos nos submetendo a Ele em todas as áreas das nossas vidas? Ou a gente quer ter as rédeas e tomar as decisões segundo dá na nossa telha, segundo a gente acha que é o certo? E a terceira, que eu acho bem importante essa pergunta, sabe? O Senhor Jesus nos deixa felizes? Entregar o senhorio da nossa vida a Ele nos deixa satisfeitas, plenas, felizes? E era isso que eu queria, no dia de hoje, aprender com vocês. E eu gostaria de ouvir o que vocês têm para dizer, e nosso papo de todo dia. Quem vai falar comigo? Eu tô mais cansada que o peito da Maria Bethânia. Caraca. Tá difícil de ficar acordada, né? Ouve tudo. O resumo ficou um pouco maior do texto, então tá tudo dito ali. Né, amiga? Fica tranquila. Mas é isso, escolher como Jonatas. A gente precisa fazer isso, mesmo que desagrade quem tiver que desagradar. Acho que assim, a importância de você, na área que for da sua vida, você se posicionar, né, independente da opinião do outro, o que o outro possa pensar, possa imaginar. E isso vale para tudo na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. É você se posicionar sabendo o que você realmente quer e se manter ali, independente também da opinião dos outros. Se você acha que aquilo ali é o certo, né? Você faz isso muito bem, né, Mia? Você faz isso muito bem, né? Amiga, assim, eu procuro fazer, sabe? Independente da opinião do outro, eu procuro, assim, o que eu acho que é coerente pra mim, coerente com o que eu acho que Deus, né? Não pode estar desagradando a Deus, claro, de fazer nada de errado, mas assim, dispor a nossa opinião mesmo, né?
independente se o outro vai aceitar ou não, mas... E não é fácil. Não, a gente paga um preço, firme, né? Paga um preço. Às vezes a gente se afasta daqueles que a gente ama por conta disso. A gente desfaz muitos grupinhos e se afasta de muitas pessoas com essa disposição, né? Mas é necessário. E é o que recebeu, e mesmo a gente fala, né? Às vezes não receber uma ligação já é uma ligação, né? Não receber é igual o silêncio do pai, né? Ah, pai, eu quero, preciso, me mostra o que você quer. Ele... É porque não é pra fazer. Não é pra ser. Por exemplo, até mesmo sempre, homem ou mulher, saiu com o cara não ficou. Não me deu nenhuma resposta. Sim, ele te deu uma resposta, ele não te deu. Perfeito. Ele não te quer. Deus é muito bom. E eu espero daqui a alguns dias poder estar, como a Aninha teve uma graça, né? Poder estar falando aqui também, mas tudo no tempo de Deus. Eu tenho conversado muito até com a Gisele, né? Com a nossa gerente. E assim, e mostrando para ela como Deus é perfeito. Ela acaba estando por dentro do que está acontecendo, porque ela conhece a pessoa, assim. E, cara, como Deus é maravilhoso em todos os sentidos. Eu falei pra ela, Deus, por mais que a gente ache assim, nossa, mas nunca vai acontecer, mas cadê que a minha hora não chega? Porque Deus capricha. Ô, Glória, eu recebo! Então, assim, tudo é no tempo de Deus. Tudo. E Deus é muito perfeito. Deus honra quem espera por ele. Verdade. Deus honra quem espera com ele e não faz com as próprias mãos. Isso eu posso dizer para vocês com gabarito. Tem muita gente aí que fala assim, sabe aquela história que tem uns memes na internet? Esse aqui é o meu 25º presente de Deus. Entendeu? Não foi presente de Deus. Aí a gente fala assim, mas não sei quem tá toda hora aí com alguém. Não fica. Justamente. Né? Que adianta, né? Não fica. Então se você é baixo, aí depois que aconteceu, todo mundo fala assim, aconteceu de uma hora pra outra. Eu vou te falar, eu tô exatamente assim na minha vida. Sabe há quantos anos? Sabe há quantos anos, meninas? Eu tô com 54 anos agora. Eu tinha 44 quando eu tomei essa postura diante do Senhor. E olha, não foi mole. Com 44 anos, hoje eu já estou acostumada. Já entrou no desuso. Mas com 44 anos... Vai ser como a primeira vez. Vai! Gastei de aranha, mas... Já entrou no desuso. Já dizem que comer, coçar e amar só depende de começar, né? Eu nem me lembro mais. Isso aí, mas quando voltar, a gente não esquece, não. Andar de bicicleta. Tem que pedir a Deus para o sujeito vir bem dormido e bem alimentado. Mas não é? E ele faz parte da oração. Coitado dele, né? Mas é isso, cara. Não tem nada mais fascinante do que você descansar no Senhor. Não conta pra ninguém, tá? Não, amiga, tá. Vigia até com a Gia, tá? Porque a gente sabe que o coração mas dela... ela tá se controlando. Vamos orar, bora orar. Bora orar. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Pedimos, ó Pai, que nessa noite nós venhamos a fazer sempre a escolha conforme a sua vontade. Amém. Escolhendo, Deus, sempre estar do seu lado, escolhendo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós entregamos os nossos projetos, os nossos planos nas tuas mãos. Amém, Senhor. Governa, Senhor, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Tira, Deus, toda pedra de tropeço, toda pessoa, toda obra, tudo aquilo que não provém do Senhor. Desvia, porque a sua palavra nos garante que o Senhor veio para desfazer toda a obra do diabo. Por isso, Pai, nós pedimos... Amém, em nome de Jesus.